Saudações a todos, meu nome é Neha Surya, sou psicoterapeuta e taróloga. Hoje eu venho trazer mais uma reflexão para vocês, hoje com o Arcano Maior. Uma carta que é odiada por muitos, mas também amada por muitos. De uma figura que acaba levando a culpa por tudo, mas que no fundo existe dentro de cada um de nós e a gente está projetando o tempo todo por falta de aceitação e por desconhecimento das nossas sombras, que é a figura do diabo. Gosto muito dessa figura, falando sobre a etimologia da palavra diabo, que vem do grego diabolos, que significa aquele que desune, que separa. Se a gente for falar sobre o número dessa carta, gente, que é o 15, se a gente somar 1 mais 5, que é 6, é a carta dos enamorados. E a carta dos enamorados, ela fala sobre a união dos opostos, sobre a integração, esse processo de completude interior, que a gente está falando de união consciente e inconsciente. A união do inconsciente com o inconsciente é o processo de iluminação, é quando nós conseguimos iluminar as nossas sombras. E já falando um pouquinho sobre a história, que não tem como fugir desse contexto aqui, falando sobre o diabo, a etimologia dessa palavra, que é aquele que desune. E essa figura aqui foi constituída pela Igreja Católica. E o que aconteceu quando essa figura surgiu? A ideia de pecado, a ideia de inferno, de um purgatório. E essa ideia de pecado, o que fez? Essa ideia de pecado causou uma separação no ser humano, onde ele viu o que era algo que era natural dele como pecado, que era os instintos do homem. A gente pode usar a sexualidade, o sexo como representação do que eu tô falando, mas isso é uma forma de instinto do ser humano. Nós temos aí uma base instintiva do ser humano. E a igreja, ela trouxe essa ideia de pecado. Então o que acontece nesse momento? O ser humano, ele lança para o inconsciente a parte instintiva dele, ele vê isso como algo pecaminoso, como algo mal, algo que é coisa do diabo, algo que essa figura está separada dele, como uma entidade autônoma e que ele precisa afastar de certa forma dele. Então a consciência lança essa parte instintiva por medo do pecado, por medo do inferno, por medo do purgatório no inconsciente. Então essas forças instintivas, elas são lançadas no inconsciente. E aí é onde começa todo o conflito e toda a desarmonia, porque o ser humano, aquele ser que era um ser completo, um indivíduo completo, ele se torna um ser mais dividido. Ele se torna um ser desunido, porque algo que fazia parte do processo natural dele vai ser lançado para o inconsciente. Falando da simbologia dessa carta, a gente tem um ser aqui, que é um ser que ele é meio animal e meio homem, né? Se a gente for fazer uma associação mesmo, até a Idade Média, lá, a época da igreja, a gente vai ver que os deuses pagãos, né, os deuses pagãos, eles eram representados muitas vezes dessa forma que representava essa conexão deles com a natureza mesmo. Só que aqui a gente está falando de um meio humano, meio animal, que é um ser que está escravizado pela parte instintiva dele, pela parte é um homem animal, aquele que é movido pelos impulsos animalescos dele, que é dominado pela parte mais instintiva dele. Aqui a gente tem as asas, são asas de morcego, e o morcego é aquele animal que
alça voos noturnos, e os voos noturnos já dá essa ideia de inconsciência, inconsciente, aquele que transita livremente ali pelo inconsciente. E os chifres aqui, gente, os chifres, ele é uma representação de sabedoria, de conhecimento, que é aquilo que cresce da nossa cabeça se elevando ao céu. Então, é uma representação de sabedoria. Só que aqui esse chifre ele está voltado para baixo, para o plano material. Então, quer dizer que essa inteligência, ela está sendo voltada para a matéria. Ele não está dando atenção à intuição dele, à parte espiritual dele. Ele está sendo movido apenas pelo plano material, apenas pelas coisas materiais. E a ideia do pentagrama também, porque o pentagrama voltado para cima é o homem em busca da espiritualidade, dessa quinta essência. Aqui ele está voltado para a matéria, ele está preso no plano material. E toda a simbologia dessa carta dá essa ideia de prisão no plano material, dessa escravização dos instintos. Aqui, ó, ele tem uma tocha na mão. E se a gente for pegar a mitologia, a gente vai ver lá o mito de Prometeu. Prometeu foi aquele que trouxe o conhecimento para a humanidade. E esse conhecimento está voltado para baixo, ó. Ele está sendo voltado para a matéria. Então está tudo sendo voltado para a matéria. Está sendo que não tem o plano espiritual aqui está sendo negado e tudo está sendo movido pela matéria. Existe uma escravização no plano material. E aqui, olha que interessante, ó, esses dois seres, gente, representa as nossas polaridades, como eu já acabei falando em outros vídeos, quando vemos um homem e uma mulher numa carta, representa as nossas próprias polaridades femininas e masculinas. E aqui existe uma escravização na matéria. A mulher aqui, ó, com um cacho de uva no rabo, que representa o emocional dela, só que aqui é um emocional em excesso, um emocional desequilibrado que mantém ela presa na matéria. E aqui no homem, um excesso de racional, uma racionalidade que também mantém preso na matéria, porque todo o excesso causa desequilíbrio, não tem como fugir disso. A gente precisa aprender a trabalhar de forma harmônica com a nossa razão e com a nossa emoção. A mulher aprendendo a equilibrar mais o lado racional dela, o homem aprendendo a equilibrar mais o lado emocional dele e percebendo que cada situação exige de nós. Existem situações que vão exigir que a gente seja mais racional, situações que exigem que a gente seja mais emocional. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber, essa sabedoria de perceber o que cada situação exige de nós para que a gente haja de forma equilibrada, para que a gente não fique refém dos nossos instintos. Porque aqui, essa carta, gente, como eu falei lá no começo, um pouco da história da igreja, com essa ideia de que do pecado, a gente acabou reprimindo muito a nossa parte instintiva, vendo o sexo como algo pecaminoso, e o sexo é uma coisa natural do ser humano e de toda a nossa parte instintiva. O que acontece quando você lança uma coisa para o inconsciente? Como você reprime, negando que aquilo faz parte de você? Aquilo se torna um complexo. Ele começa a agir de forma autônoma na sua vida. E como que ele age de forma autônoma? Causando todo tipo de desequilíbrio. E aí a gente vê, porque algo que você desconhece dentro de si vai te manter refém, vai te manter preso. Sabe aquela situação que às vezes acontece, que é uma situação que você não esperava e que te causa muita raiva, e de repente você explode e você não queria explodir, que você parece que foi possuído? Essa palavra possuído, você está sendo possuído por um complexo, está sendo possuído pelo diabo. Você está sendo possuído pelo aquilo que você desconhece em si, que faz parte de você e que você nega, que você acaba projetando no mundo
na sociedade, na política, nas pessoas, e que faz parte exclusivamente de você. Aquilo que você não aceita te domina. Então, essas forças que foram separadas de nós com essa ideia de pecado, essas forças instintuais que foram jogadas para debaixo do tapete, foram jogadas lá no inconsciente e que acabam agindo de forma autônoma na nossa vida. Então, o diabo, se a gente for ver, gente, ele funciona como um gatilho. Ele é um gatilho que ele é aquele que tenta a gente. E esses gatilhos, as nossas tentações, elas vão mostrar pra gente exatamente aonde que tá essa parte instintiva, onde está esse desequilíbrio que necessita ser trabalhado, para que a gente possa agir de forma mais consciente, para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio, gente, de forma mais consciente. Porque se a gente for pensar, o ser humano ainda está nessa posição aqui, ó. O ser humano não é um ser humano, o ser humano é meio animal. Ele ainda tem essa parte animal dele totalmente desequilibrada. E ele está sendo escravizado por isso o tempo todo. E a gente precisa abraçar esse demônio interior, a gente precisa conhecer as nossas sombras, para que a gente haja, para que a gente seja um ser mais completo, um ser unido. E a nossa completude, na nossa completude a gente tem essas forças instintivas, isso faz parte de nós e a gente precisa lidar com elas. A gente precisa aprender a lidar com essas forças para que elas trabalhem a nosso favor, para que a gente possa usar elas de forma construtivas e cocriar a nossa realidade de forma consciente, porque isso aqui tem muita força. O nosso lado instintivo, o nosso lado animal, ele tem muita força e ele pode pode estar sendo usado para coisas muito positivas. Ele que nos dá força para fazer que a gente corra atrás das coisas. Ele que nos dá força quando a gente está numa batalha, que está ali, sabe aquele momento que está quase desistindo, que te vem aquela força do nada, essa força surge do seu lado instintivo, do seu lado de sobrevivência. E se você souber usar essas forças a seu favor, você cocria a sua realidade. Então, eu trago essa reflexão hoje para vocês ressignificarem essa figura do demônio, não como uma figura, uma entidade fora de si, essa entidade onde a gente está jogando a culpa a todo tempo das nossas faltas, das nossas imperfeições, daquilo que não foi trabalhado dentro de nós, das pessoas onde a gente projeta as nossas sombras o tempo inteiro, para que a gente recolha essas projeções e assuma a nossa obscuridade, para que assuma esse diabo que existe dentro de nós, para que a gente possa domesticar essas forças, para que a gente possa se tornar mais humanos, para que essas forças, para que a gente não vire refém dessas forças, para que essas forças não nos escravizem, mas que elas possam trabalhar a nosso favor, para que nós podemos cocriar a nossa realidade de forma mais consciente e usarmos o nosso livre-arbítrio de forma mais consciente. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem, curtam. Se não gostaram, comente também. É muito importante para o canal que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário, porque o canal está começando agora, para que o vídeo possa aparecer para mais pessoas. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para receber as notificações. E um grande beijo no coração de cada um de vocês.